Tudo bom com vocês? Aí, bom dia Tainá, Lucas, Bernardo. Bom dia aos demais aí. Vamos começar mais uma aula, mais uma semana aí. Começando, né? Terça-feira, mas tá começando aqui. Pessoal entrando. Começando a aula com rock and roll de primeira. Galera despertar. Uma semana maravilhosa, né? Só pra quem pode. Ó, só ler a mensagem. Aí sim. E o manto, né? Pode faltar. Galera, vamos lá. Mais um conteúdo. Chegando aí para a segunda metade da disciplina, né? Já estamos caminhando aí para os finalmente, né? Já passamos da metade. E aqui, ó. Aí, Luga. É o turista aqui, passeando. Desse jeito. Modularização, uma aula extremamente importante, hein? Então já tá aqui, já tá gravando. Não perder tempo, vamos lá. Vamos abrir aqui nossa apresentação. Foi aí, né? Então, galera, modularização é o tema da nossa aula de hoje. Vamos partir aqui, como sempre, para um conteúdo... turista. Sai. Para um conteúdo mais teórico, né? No começo, e depois a gente parte para a prática. Pessoal, ó, o que é modularização? Modularização, como o nome diz, é a gente trabalhar com módulos, né? O que são esses módulos? Esses módulos a gente chama mais comumente, né, de forma mais rotineira, como funções ou procedimentos, tá? Então, a gente, nessa aula de hoje, nós vamos aprender a criar funções e procedimentos, tá? Que vai nos auxiliar a desenvolver códigos mais completos. Aliás, não códigos mais completos. Ajudar a solucionar problemas mais complexos de uma forma mais simples, né? De uma forma mais tranquila. Então, as funções, né, procedimentos, que a gente dá o nome genérico de módulos, né, vai fazer com que a gente consiga simplificar muitos problemas, né? Problemas que a princípio a gente pode entender como bastante complexos. Quando a gente aprende a usar e a gente domina essa técnica de se dividir o problema em partes menores, vocês vão ver, né? A gente percebe nitidamente que há uma simplificação do problema. Eduardo. Bom dia, Eduardo. Todos nós já usamos funções aí, né? Desde o primeiro dia de aula que a gente usou lá o printf Hello World, né? Então, o printf é uma função, scanf é uma função, strlen, né, que a gente usou algumas vezes, é uma função, strcmp é uma função. O que é uma função, né? Função ou procedimento? Eu vou sempre chamar de função, mas a gente, né, tem que ter os conceitos sólidos na nossa cabeça, porque esses conceitos que vão, né, nos dar a base de conhecimento mais avançado. Então eu vou sempre estar me referindo a funções, mas vocês vão ver daqui a pouco que existe uma diferença conceitual entre função e procedimento. É quase a mesma coisa, mas aí eu vou chamar assim de função, tá? Para simplificar, etc e tal. E daqui a pouco eu explico a diferença de função e procedimento. Então, galera, a gente sempre está usando várias funções
desde o primeiro dia de aula. O que é uma função? Uma função nada mais é do que um trecho de código pré-programado, né, em que a gente vai reutilizar aquele trecho de código várias vezes. Então, para não ter que programar todo um trecho de código toda vez que eu for precisar usar aquela rotina, então, qual que é uma forma de simplificar e facilitar o desenvolvimento? É eu pegar esse trecho de código, transformar ele em uma função, e aí toda vez que eu for precisar, eu chamo a função para ser executada. Exemplo, printf. Printf é uma função que faz o quê? Faz a impressão na tela, correto? Eu, enquanto programador, eu não preciso saber os detalhes técnicos de como que o printf faz para imprimir algo na tela, né? Existe toda uma questão lá de biblioteca de vídeo, né? Existe que a gente chama de firmware, né? Para poder ligar, acender e apagar os pixels na tela. Quando eu imprimo algo na tela, eu tenho que acender ou apagar os pixels na tela, né, no monitor, para poder enxergar o que está sendo impresso. Eu, enquanto programador, eu não preciso me preocupar com isso, porque existe uma função que já foi programada para poder fazer todo esse trâmite, toda essa rotina de impressão. Então, olha só, já facilitou muita coisa para mim. Eu não preciso preocupar em como que os detalhes técnicos de como que vai funcionar a impressão no monitor. Eu só peço para a função imprimir, certo? Ou seja, é para isso que serve essas funções, para isso servem essas funções, esses procedimentos, né? Da mesma forma, scanf, strlen. E percebam, essas funções estão alocadas em bibliotecas, como a gente já viu no primeiro dia de aula. Uma biblioteca de funções tem inúmeras funções, né, para fazer uma porção de coisas diferentes, né? A gente tem que estudar para ver, né, se existe alguma função que pode me ajudar no meu problema. Enfim, é para isso que servem funções, né? E nessa aula a gente vai aprender a não apenas usar funções prontas, mas nós, enquanto programadores, conseguirmos desenvolver as funções que vai nos ajudar a resolver os problemas, né, solicitados aí pelo cliente ou pelo professor, por um problema, enfim. Essa é a ideia, então. Deixa eu ver quantos alunos. 17, está faltando aluno, hein? Vamos dar o direito lá nos grupos de vocês, porque essa aula é muito importante, como eu disse. Pessoal, ó, como eu disse, o objetivo das funções é a gente conseguir reduzir a complexidade de um problema. Então, eu tenho um problema muito grande. Exemplo, o mini poker, que foi a missão extra que eu dei na última semana. Eu falei que não era para usar funções, justamente porque vocês vão ver que eu consigo resolver aquele problema de um jeito muito mais fácil, mais rápido, mais elegante, usando funções. Só que aí é bom que a gente tenha tentado resolver sem, e depois a gente resolver o mesmo problema usando funções, que aí dá pra gente comparar e ver realmente se facilitou ou não. Vai que, né, vocês acham que não facilitou. Mas enfim, o objetivo é esse: reduzir a complexidade de um problema. E como que eu consigo reduzir a complexidade do problema? É só eu fatiar ele em problemas menores, né? Então, se eu tenho um problema grande, muito grande, é muito difícil eu tentar resolver ele de uma vez só, né? Eu sempre dou o exemplo de um carro. É muito difícil para uma pessoa sozinha, uma pessoa só, montar um carro inteiro sozinha, né? É muito difícil. Enquanto que, se eu tiver várias pessoas ajudando, né? Vamos imaginar que várias pessoas estão dividindo o problema, né? Então, o problema para uma pessoa só é muito difícil. A partir do momento em que eu divido o problema, que é montar o carro, em problemas menores, ou seja, mais pessoas, e cada pessoa vai atuar em uma parte específica da montagem do carro,
Então, vou ter uma pessoa que vai montar só o motor, vou ter uma pessoa que vai montar só a parte elétrica, eu tenho uma pessoa que vai montar só, sei lá, o sistema de direção, né? Então, eu tenho pessoas especialistas colaborando para resolver o problema. Então, é nítido, é óbvio, né? Não precisa nem fazer muito esforço para perceber que dessa forma, o meu problema de montar o carro, ele vai ser um problema muito mais fácil de tratar, de resolver, de solucionar, né? Então, a ideia de se usar funções na programação, de se usar módulos, parte desse mesmo princípio. É divisão e conquista, né? Eu tenho um problema, como é que eu faço para conquistar esse problema? Né? Ou seja, para achar solução. Eu vou dividir ele em problemas menores e, como são problemas menores, obviamente fica mais fácil de resolver, né? Se eu divido algo muito grande em partes menores, então essa parte menor é muito mais fácil de eu conseguir tratar, resolver, do que se eu tivesse aquele bolo todo grande para poder solucionar. Então, esse é um objetivo. Outra vantagem muito grande de se usar funções é porque, ao mesmo tempo que eu estou dividindo esse problema grande em partes menores, fica mais fácil até de eu compreender o que está, né, o código, compreender a solução que foi dada e, inclusive, dar manutenção. Então, olha só, eu tenho um exemplo de um sisteminha, né, de um sistema aqui de clientes. Eu tenho uma parte que é cadastrar, uma parte que é consulta, uma parte que é para pagar, outra parte que é para validar. Se em algum momento, né, futuro, eu precisar dar uma manutenção, corrigir, né, parte desse código que tenha algum erro, ou então evoluir, né, fazer um aprimoramento do código, eu não preciso mexer na caixa inteira, eu não preciso mexer no sistema todo. Eu vou apenas no módulo responsável por aquela função. Então, torna-se muito mais fácil a manutenção do código também. Se, por exemplo, eu identifiquei que tem um problema no scanf, eu não preciso mexer no printf. Eu vou lá onde está implementado o scanf e faço a manutenção, faço a correção, né? Só estou dando um exemplo genérico. Outra grande vantagem de se usar módulos é reutilização de código. Outro exemplo, se eu já tenho uma função que compara strings, né? Qual que é a função que faz a comparação de strings? strcmp. Se eu já tenho uma função que faz isso, eu não preciso programar ela de novo. Então, eu faço reutilização de código. E como que eu reutilizo o código? Eu programo, implemento a comparação de strings em uma função, né? Que já existe, inclusive, strcmp. Toda vez que eu tiver o problema de comparar string, eu vou reutilizar a minha função, que já está pronta, já está feita, né? Isso vale para strcmp, mas vale para qualquer função que eu for programar, né? Então é uma outra grande vantagem de se usar modularização, usar funções e procedimentos. Alguma pergunta? Então vamos lá. Vamos partir para a parte prática, ó. Eu sempre gosto de dar um exemplo bem assim direto, bem, né, ao ponto, né, de todas as aulas, né, a gente vê isso. Dou um exemplo prático em que situação aquela técnica, aquele recurso que a gente usa, ela é útil. Então, ó, imagine que eu tivesse esse seguinte problema. Eu quero fazer uma tela de impressão exatamente igual a essa, tá? Faço um programa utilizando laço de repetição, reproduza a seguinte saída. Então, ó, vamos lá, vamos tentar desenvolver essa tela de saída. Deixa eu apagar aqui. Ó, tem coisa aqui antiga. Então vamos lá. A tela é a seguinte: uma linha, né? Como se fosse um cabeçalho, como se fosse um relatório, cabeçalho de um relatório, com alguns conteúdos aqui, né? Só para exemplificar o que é conteúdo. Mas aqui, ó. Então eu tenho uma linha, cabeçalho, outra linha,
o conteúdo e finaliza outra linha. Então, para a gente programar a linha, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Vou fazer um for. Sei lá, vamos pôr o tamanho da linha de 30. 30 asteriscos. Opa, 30 asteriscos. E depois uma quebra de linha, né? Então aqui eu desenhei essa primeira linha aqui. Aqui vem então o cabeçalho, impressão de 1 a 5, vou pôr de 1 a 10, tá? Outro barra N, e olha só, outra linha, né? Então, como eu já implementei aqui uma linha, vou copiar e colar. Beleza? Aí vem a parte de conteúdo, a seção de conteúdo, né? Vamos fazer aqui um outro for. De I começando em 1, né? Porque é de 1 até 10. I menor que 11. De 1 em 1. Eu vou imprimir o conteúdo, barra N, I. Imprimir todo o conteúdo, e chegou ao final, imprime outra linha. Já tem essa função pronta, né? Já tem esse trecho pronto. Beleza. Vamos ver se é isso. Ó, esqueci aqui o ponto e vírgula. Eita, o main aqui eu esqueci. Pronto. Tá aí. Vamos ver se gerou. Ótimo. Tá aí. Mais ou menos igual, né? Tá. O que que isso aqui nos ajuda a entender função? Vamos lá. Tá meio óbvio aqui, né? O que que eu fiz? O que que eu fiz que poderia ser melhorado? Seguinte, pessoal, ó. Eu repeti em 3 vezes no meu código, em 3 vezes na minha solução, eu repeti 3 trechos, 3 rotinas, né? Que é justamente essa parte de gerar a linha. Então, ó, eu simplesmente copiei e colei código. E a partir de hoje, copiar e colar código não é algo mais aceitável para bons programadores, tá? Tudo que a gente precisa copiar e colar trecho de código, eu não falo uma linha específica, eu falo um trecho, como esse exemplozinho aqui. Precisei copiar e colar 3 vezes o mesmo trecho de código. A gente não pode fazer isso. Por quê? Vamos lá. Vamos olhar os problemas. Ó, eu quero que vocês entendam esse problema como um exemplo. Lógico que isso aqui é uma analogia que eu estou fazendo, mas que essa mesma analogia que eu estou trazendo aqui, ela é a mesma coisa para sistemas grandes, né? Para softwares grandes, tá? A gente nunca deve replicar Ctrl+C, Ctrl+V trechos de código, porque isso é uma tremenda dor de cabeça para, por exemplo, manutenção de código. Imagine que eu entrego esse sistema, imagine que esse problema meu aqui é um sistema grande, né? Que a empresa me contratou para desenvolver. Ele chega para mim, eu apresento essa solução para ele, do jeito que está aqui, né? Aí ele vai e fala assim, eu não gostei desse formato de relatório. Essa linha ficou muito pequena, de tamanho 30, essa linha aqui, ó. Ficou muito pequena. Eu estou dando um exemplo bem bestinha, mas é para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Uma linguagem mais simples. Então ele fala assim, não, eu não quero essa linha de tamanho 30. Não gostei, ou não foi dessa forma que a análise de requisito te passou. Enfim, tá errado, tem que consertar, né?
ou a linha está implementada com uma falha, tem que corrigir. Então, dessa forma que eu desenvolvi a minha solução, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que varrer todo o meu sistema, Óbvio que aqui, como é um exemplo simples, meu sistema não tem nem 30 linhas, mas imagina, como eu disse, que isso aqui é um sistema grande. Eu vou ter que varrer todo o meu sistema, fazendo a manutenção daquele trecho que ficou errado. Só eu tive que corrigir 3 vezes, né? Imagina um sistema grande para dar manutenção. Então, corrigir, né? Então aí, fiz a correção. Ah, professor, mas aí você poderia parametrizar o tamanho. Às vezes, parametrizar com constantes ajuda, mas às vezes não é solução. Porque você não vai parametrizar tudo no seu sistema, né? É muito mais difícil parametrizar do que criar funções, que é o que a gente vai aprender. Então, se eu falo assim, se o cliente fala, não, troca esse símbolo de asterisco, não gosto de asterisco, acho feio, troca por símbolo de igual. Vou ter que corrigir aqui, vou ter que corrigir aqui, vou ter que corrigir aqui. Então tá aí, tive que fazer correção, como eu disse. A manutenção no código se torna muito mais difícil e muito mais propensa a erros, porque eu corrigi esses 3, pode ter outra parte do código que eu esqueci de corrigir. Aí vai ficar uma rotina atualizada, correta, outra rotina desatualizada, incorreta. Aí, vamos supor, eu passo esse código para outra pessoa. Aí essa outra pessoa vai perguntar, mas espera aí, tem 2 versões diferentes de impressão de linha. Qual que é a certa? Imagina a dor de cabeça quando esse problema que eu estou falando para vocês, quando isso se torna grande, muito grande, imagina a dor de cabeça para os desenvolvedores. Se eu tenho um trecho que faz impressão em uma parte e eu tenho outro trecho que faz impressão de forma diferente em outra parte, eu entrego isso para uma pessoa para dar manutenção, ela vai perguntar, tá, tem 2 formas, mas qual que é a correta? Né? Qual que é a mais atualizada? O pessoal uma vez me perguntou aí, professor, tem outra função que faz leitura a não ser o scanf? Existem várias, mas qual que é a mais correta, qual que é a mais atualizada, qual que dá menos falha, né? Qual que é a que é a melhor versão, entendem? Então, se eu não programo usando as ferramentas e as técnicas corretas ou as boas práticas, isso na minha vida profissional futura, isso pode ser uma grande dor de cabeça. Então vamos aprender agora uma técnica aqui, né, uma forma de resolver de uma forma mais simples esse problema. O que eu faço? Tudo que eu precisar reutilizar no meu código, eu vou transformar essa seção, eu vou transformar essa rotina que eu vou precisar usar várias vezes em um módulo, né? Em uma função ou em um procedimento. Porque aí eu vou estar tornando o meu código muito melhor, muito mais fácil de entender, como eu disse, até mais fácil de resolver. Porque eu vou estar pegando uma partezinha do problema e separando ela do restante do problema. A partir do momento que eu separo, que eu estou dividindo, a solução com certeza fica mais fácil, né? Então, olha só. A parte de imprimir linha, eu estou reutilizando 1, 2, 3 vezes. Então, o que eu faço? Eu vou isolar, né? Eu vou transformar essa rotina em uma função. Void, vou chamar ela de print linha, ou seja, print line, né? Para ficar tudo em inglês.
ou imprima linha, ou seja, o nome a gente pode dar o nome como eu quiser. E vou colocar aqui dentro, ó, a rotina que faz a impressão de linha. Então, ó, toda vez que eu for precisar usar, toda vez que eu preciso imprimir uma linha, eu vou chamar printline. Então aqui vai imprimir uma linha. Onde mais? Aqui eu vou imprimir outra linha. Onde mais? Aqui eu vou imprimir outra linha. Olha só que bacana. Lembra lá, ó, o código benefícios. Vou voltar lá nos benefícios. Ó, leia aqui, ó, facilitar a compreensão do código. Olha só o quanto que o main ficou mais fácil de entender, de ser lido, de ser compreendido. Ó, imprime linha, impressão de 1 a 10, imprime outra linha, dá aqui os dados, imprime outra linha. Só de ter transformado esse trecho em uma função, dá para ver nitidamente que a gente já facilitou a leitura, interpretação, compreensão do meu código, né? Consequentemente, para dar manutenção, já se tornou também muito mais fácil, muito mais simples. Se eu sei que eu preciso mudar o padrão da linha, olha só, se eu precisar, o cliente não gostou daquele padrão, quero mudar, preciso dar uma manutenção no meu código, onde que eu preciso mexer? Ah, é na linha que eu preciso mexer? Eu simplesmente vou na função que imprime a linha. Aqui, ó, essa é a função que imprime a linha. Ah, ele não quer um 50, ele quer um 70. Mudei. Mudei a função, logo eu mudei para o meu programa como um todo. Olha só. Mudei. Facilitei a compreensão e facilitei a manutenção do código. Percebem? Vamos lá, vamos entender aqui como que eu criei essa função. Pessoal, algumas regras para implementação de função. Seguinte, a gente já viu que a função main, como o próprio nome diz, main significa principal, a função main é a função principal de todo o meu programa. Ela sempre tem que existir. A função main, ela é a primeira a ser executada em todo o meu código. Eu posso ter 500 funções programadas aqui, né? Em todo o meu código fonte. Posso ter 500. Sempre o meu programa vai iniciar executando a função main, certo? E a partir da função main, eu vou chamando as outras funções que eu preciso. Por exemplo, printline, eu precisei aqui, ó. Então ela vem aqui e executa printline. No momento em que eu chamo uma função, né? Então aqui o main está executando. Imprimiu de 1 a 10. No momento em que o main chama uma função, a função que chama, ou seja, main, ela é interrompida. Então, para a execução aqui, ela é interrompida temporariamente. Vai para a função invocada, ou seja, que foi chamada, executa toda ela, né, inteira, ou até achar o return. O return é como se eu estivesse matando a função, finalizando a função. Então, eu vou executar a função até ela chegar ao fim, ou até eu achar um return, né? O return é como se eu falasse assim, retorna para quem te chamou. Então, executo ela toda, e aí quando eu executo ela toda, a função que chamou ela, ou seja, aqui no caso o main, continua a execução de onde parou. Então, printline, executa todo o printline, e aí executa de onde parou. Nunca, né, uma função ela é executada de forma simultânea com outra, a não ser que a gente esteja desenvolvendo técnicas de programação concorrente, tá?
sistemas distribuídos, que aí a gente aprende como fazer com que duas, três, quatro funções executa simultaneamente, mas não é nesse nível de conhecimento que a gente busca aqui em estrutura de dados. Isso é lá em sistemas distribuídos, é algo mais complexo, né, bem mais complexo, que precisamos, né, de outras técnicas, outros conhecimentos. Então, para o nosso nível aqui, né, de conhecimento, uma função ela nunca vai ser executada simultaneamente com outra. Então, toda vez que eu chamo uma função, a anterior ela é interrompida, né, e só volta quando a que ela chamou é finalizada ou acha um return. Beleza? Alguma dúvida? Vamos embora então. Toda função, pessoal, ela tem o retorno, né? O que significa isso? Deixa eu ver se tem um slide aqui para me ajudar. Seguinte, toda função, vou seguir a ordem aqui, ó. Cada função tem um nome único. É meio óbvio, né? Toda função tem que ter um nome único que serve para sua invocação, ou seja, para sua chamada. Uma função, pessoal, boa prática para nomear funções. É aquela mesma regrinha de nomear variáveis, tá? Ou seja, sempre começar com a primeira letra minúscula, e as palavras seguintes, né, se for o caso, a gente pode começar as palavras seguintes com a inicial maiúscula. Ou, né, se eu achar mais fácil, eu posso usar underline também, para poder separar uma palavra da outra. Então, nome de variável, a boa prática é que se usa aquelas mesmas regrinhas, nome de função, procedimentos, usar as mesmas regrinhas de nome de variável. A diferença, aí você me perguntar como é que eu vou diferenciar uma variável de uma função? Por causa do seguinte: a função sempre é precedida, né, de parênteses. Mesmo que não tenha nada dentro do parênteses, ela, se é uma função, se é um módulo, tem que ter parênteses. Então, por isso que eu consigo diferenciar nome, né? Por isso que eu consigo diferenciar esse nome desse nome só de olhar. Se eu vejo dessa forma, eu sei que isso aqui é uma variável, porque não tem parênteses. Se eu vejo dessa forma, eu sei que é uma função, porque tem parênteses, certo? Então, o nome que eu dou para as minhas funções, eu posso usar a mesma regrinha do nome de variáveis. O que vai diferenciar implicitamente uma variável de uma função, pelo nome, né, se eu olhar só o nome, é justamente essa questão do parênteses. Funções e procedimentos sempre tem parênteses, né? Mesmo que não tenha nada dentro. Vocês podem lembrar aí, tudo que a gente usou sempre teve parênteses, né? If, for, while, o scanf, printf, strcmp, todas as funções têm que ter parênteses. Beleza? Então aqui o nome da minha função. Uma função, ela pode ser chamada a partir de qualquer outra função. Ou seja, eu tenho o main é uma função que chama println. Println aqui dentro, ó, eu posso chamar outra função. Inclusive eu tô, println está chamando printf. Então não tem problema. Printf pode chamar outra, que pode chamar outra, que pode chamar outra. Então uma função ela pode ir fazendo, né, várias chamadas. E aí lembrando, quando eu chamo printf, essa função interrompe para executar printf. A hora que printf termina, volta para essa. A hora que essa termina, volta para quem a chamou. A hora que essa que chamou termina, volta para a anterior que a chamou. E aí eu vou fazendo, né, uma espécie de pilha, né? Eu tenho a função A, que chamou a função B, que chamou a função C, que chamou a função D.
Isso aqui é uma pilha. Tá vendo? Aqui eu estou colocando como se fosse pratos em cima. Então a função A que chamou a B, que chamou a C. Hora que a F termina, hora que a função F termina, volta para quem? Volta para E. Quando termina, volta para D. Hora termina, volta para C. Hora termina. Então percebe, ó, eu vou empilhando e depois desempilhando funções. E a main sempre vai estar na minha base, né? A função main principal, ela sempre vai estar na base da minha pilha. Hora que a minha main finalmente finalizar, é porque o meu programa encerrou, fechei o processo, fechei o software. Beleza? Uma função, ela pode ser chamada inclusive dentro dela mesma. Então eu posso ter uma função, exemplo, println. Dentro de println eu chamo ela própria, certo? Isso é o que a gente chama de recursividade, tá? Só que eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? Eu vou deixar isso para as aulas de alocação dinâmica, porque é um conceito mais complexo. Vamos com calma, né? Para não deixar mais difícil aí a compreensão de vocês. Pessoal, aqui, ó, vamos lá. Toda função ou procedimento, ela tem que ter um tipo da função, que é o que vem precedido antes do nome da função. Então, ó, aqui eu tenho o nome da função. Antes do nome da função, eu tenho que declarar o tipo de dados da função. Função / procedimento. O que é isso? Isso é o seguinte, ó. A gente já viu os tipos básicos, né? Int, float, char. E existe um tipo básico que eu não cheguei a comentar com vocês porque não era preciso antes. Mas agora é preciso. Tipo void. Void, a tradução de void é o seguinte: vazio. Ou seja, é como se fosse nada, né? É um tipo de dados que não representa nada, é vazio. Então, olhem só, essa função println aqui, eu falei que ela é do tipo void. Por quê? Por que ela é do tipo void? Porque essa função, ela não precisa retornar nenhum resultado para quem chamou ela. A função println, o objetivo dela é simplesmente imprimir uma linha. Ela não precisa devolver nenhum resultado para quem chamou, certo? É diferente, por exemplo, disso aqui, ó, strlen de olá mundo. Quando eu chamo a função strlen, o que eu quero saber? Alguém me responde aí. Quando eu chamo strlen, eu quero saber o quê? Quantos caracteres tem a string que eu mandei para ela? Não é isso? Então, ó, strlen, eu quero saber quantos caracteres tem essa string. Ou seja, perceba que essa função, esse módulo, é diferente do println. Vocês conseguem perceber isso? Println, eu chamo para ela imprimir a linha, e println, eu não estou esperando resposta nenhuma de println. Eu quero somente que ela imprime a linha. Quando eu chamo strlen, mas eu chamo para receber uma resposta. Qual que é a resposta? Foi o que o André falou aí. Eu quero quantos símbolos tem essa string. Então, strlen, ela é uma função do tipo int. strlen é uma função, vou até escrever aqui, strlen
é uma função do tipo int. Por que ela é uma função do tipo int? Porque ela é uma função que retorna como resposta um número inteiro. Quando eu chamo println, nesse meu exemplo aqui, eu não preciso que ela me responda nada. Eu só estou dando uma ordem para ela. Vai lá e faça isso. Vai lá e imprima a linha. Você não precisa me dar resposta nenhuma. Então, println é uma função do tipo void, ou seja, ela não precisa retornar nada, ela retorna vazio. Por isso void. E aí, pessoal, vem a diferença conceitual de função e procedimento, tá? Aqui, ó. Uma função, ela sempre vai retornar um resultado para quem chamou ela. Uma função, ela sempre vai retornar um valor para quem chamou ela. strcmp, ela vai retornar o valor negativo, 0 ou positivo, né? Dependendo da comparação das strings, né? Então, ela retorna algo que eu estou precisando saber, né? Eu chamo a função e ela me devolve um resultado. Enquanto que procedimento vai ser sempre isso aqui, ó. Eu sempre vou chamar a função, né? Função procedimento, como eu disse, eu estou dando o nome de função para simplificar, para poder, e a função ela só executa, certo? Eu saí aqui um pouco da ordem, mas enfim, não tem problema. Entenderam aí, pessoal, a diferença de função e procedimentos? Como eu disse, nas aulas aqui eu sempre vou chamar de função, tá? Então, procedimento é um tipo específico de função que não possui retorno. Não possui retorno, certo? Aqui, ó, um exemplo de procedimento. É uma função que não possui retorno. Ou seja, ela simplesmente vai lá, executa o que ela tem que fazer e ponto final. Não precisa devolver nenhum resultado para quem chamou. E função devolve um resultado para quem a chamou. Beleza. Vamos passar agora para parametrização. Parametrização. Muito importante. Parametrização, pessoal, é a forma pela qual a gente pode fazer a função ou procedimento. Toda vez que eu falar função aqui agora, entenda-se função e procedimento, tá? Parametrização é a forma que eu posso adaptar o funcionamento da minha função. Adaptar a forma como ela vai se comportar dentro dela. Então, ó, eu tenho uma função de impressão de linha. Só que o meu cliente falou que quer o relatório dessa forma, ó, dessa forma como está na tela. Eu quero impressão, mas eu quero nesse padrão, né? Então o cliente é rei, cliente é o dono. Então o cliente está te pagando para desenvolver essa solução. Você tem que desenvolver. Então, como que eu vou resolver esse problema aqui? Eu vou criar 3 funções diferentes. Uma função para imprimir ponto, outra função para imprimir traço, outra função para imprimir asterisco. Eu vou fazer isso? Obviamente que não. Eu não vou fazer isso. Senão eu vou estar copiando e colando, né? A mesma coisa que eu falei que não era para fazer, ó, eu venho aqui, copio e colo a função e só mudo o padrão. Lógico que eu não vou fazer isso. Então, esse é um exemplo, claro, de como a parametrização vai me ajudar. Olha o conceito. Uma função pode receber parâmetros que alteram o seu comportamento de forma a adaptar-se a situações distintas ou situações em que variam. Aqui, ó.
É a mesma coisa, é imprimir linha. Só que eu preciso adaptar a forma que ela imprime a linha. Então, eu posso usar parâmetros para poder solucionar esse problema. Olha só, meu problema aqui. Print line, beleza. Mas aqui eu quero que seja uma linha de pontos. Então eu vou dizer, aqui eu quero uma linha de pontos. Aqui eu quero uma linha de iguais, de símbolos, esse símbolo igual. E aqui eu quero uma linha do tipo asterisco. Olha só, eu vou dizer para a função, eu vou mandar uma mensagem para a função, isso aqui é como se fosse uma mensagem, né? Que eu mando para a função println, eu quero desse jeito. Println, agora eu quero desse jeito. Println, agora eu quero desse jeito. Então, ó, eu tenho que dizer aqui que essa função ela vai receber um parâmetro do tipo char e eu vou dar o nome do parâmetro e de s, de símbolo. Porque é o símbolo que eu vou mandar, né? É um char. É um char que eu vou mandar. Então, ó, essa função println, ela recebe um parâmetro do tipo char que eu estou dando o nome s. Na hora que eu for imprimir aqui, o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir várias vezes esse símbolo. Esse símbolo que eu recebi aqui. Percebem? Println, imprime para mim esse símbolo. Ponto. Esse ponto, quem vai receber é esse cara aqui, ó. É como se fosse, pessoal, ó, se eu chamo assim, é como se fosse S recebe o ponto. Aqui é como se fosse S recebe igual. Ah, porque S é o nome do parâmetro que eu dei aqui, certo? Aqui é como se fosse o S daqui, né? Esse S daqui recebendo o símbolo de asterisco. Então, ó, S recebe o símbolo de 1 a 70, eu vou imprimir esse símbolo. Olha só que bacana. Eu adaptei a minha função de acordo com o que eu queria. Isso é muito legal, ó. Imagina o monte de recurso, o monte de possibilidades que essa técnica abre para mim perante a programação. Eu tenho aqui um trecho de código que pode servir para N situações diferentes. Lógico, eu estou falando, isso aqui é um exemplo muito bestinha, muito bobinho. Mas a técnica que eu estou aplicando e ensinando aqui para vocês é as vantagens, os benefícios que eu estou enxergando aqui, elas servem para qualquer situação. Ó, eu tenho um trecho de código que é adaptável a uma enorme gama de situações. É como se fosse uma forma que eu posso adaptar conforme o problema que eu preciso. Ah, eu quero linhas de tamanhos diferentes. Ótimo, beleza. Então, ó, essa linha ela vai ter tamanho 70. Essa linha ela vai ter tamanho 50. Essa linha ela vai ter tamanho 60. Eu vou pôr aqui 40 e essa aqui 30. Então eu quero linhas de símbolos e tamanhos diferentes. Tem como resolver isso? Tem, simples demais. Então, ó, outro parâmetro, int t. Qual que é o tamanho máximo da linha? T. O tamanho máximo da linha vai ser definido no momento em que eu chamo a função. Então, imprima uma linha para mim de asterisco com tamanho 30. Olha só que legal. Tá aí. Mais uma vez, olha quantas possibilidades que me abriram aqui de formatos, de padrões de linhas diferentes. Isso tudo com apenas uma função de 3 linhas.
Percebem? Então, galera, a gente vai começar a aprender a usar funções dessa forma. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Sim, professor. Não, professor. Quem tá vivo aí? Beleza. Suave. Então vamos continuar. Pessoal, todos esses exemplos que eu estou dando já existem, estão no slide que eu já publiquei lá no Classroom e também no site, tá? Vamos lá, galera, ó. Toda comunicação entre uma função e outra, ela sempre vai ser feita somente por parâmetros, tá? Então, se eu precisar que uma função mande algum tipo de mensagem para outra função, sempre vai ser por parâmetros. Então é como se fosse a mensagem aqui, ó, println .70. É como se fosse uma mensagem que eu estou mandando dessa função main para essa função println. Então essas mensagens elas sempre vão ser feitas através de parâmetros. Uma função pode ter vários parâmetros, tá? Todos os parâmetros eles são separados por vírgula. Então, olha só, essa função println ela tem dois parâmetros. Sempre tem que ser separados por vírgula e sempre o tipo do parâmetro tem que ser explícito, né? Se eu precisasse de um float aqui, né? Se eu precisasse de outro int, então, ó, sempre os parâmetros ele tem que ter o tipo do parâmetro, são separados por vírgula e eu posso ter vários parâmetros. Na hora da chamada da função, na hora que eu chamo a função, é obrigatório respeitar a forma como ela foi especificada aqui. Ou seja, se na hora que eu especifiquei a função, eu disse que são 4 parâmetros, na hora da chamada, eu tenho que passar os 4 parâmetros. Vocês vão ver que ele vai reclamar aqui, ó. Tá faltando parâmetro. Então, ó, eu tenho que, ó, é um char, é um int. Mandei o char, mandei o int. Float, preciso mandar um float. Então, vou mandar aqui um float. Int, tem que mandar outro int. Então, tá aí. Essa linha eu corrigi. Certo? Ah, professor, deixa eu voltar aqui. Eu sempre tenho que informar esses valores aqui dentro. Não pode ser variável? Pode. Então, ó, int símbolo. Se eu quiser perguntar para o usuário, então, vamos lá, ó, qual o símbolo que ele quer usar? Então, ó, char simb. Vou perguntar para o usuário qual o símbolo que ele quer usar. Então, perguntei o símbolo, perguntei o tamanho. Só para exemplificar. Então, ó, println do símbolo e do tamanho que o usuário escolheu. Vou mudar aqui em todas as chamadas, tá? Para ficar igual. Então, ó, perguntei o símbolo, perguntei o tamanho. Então, perceba, eu posso mandar variáveis como parâmetros, tá? Eu posso mandar variáveis como parâmetro. E olhem só, o nome da variável não precisa ser o nome do parâmetro. Uma coisa não tem nada a ver com outra, beleza? O nome da variável aqui não precisa ter necessariamente o mesmo nome do parâmetro aqui. Como eu disse, quando eu chamo dessa forma, quando eu faço essa chamada, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, ó, o parâmetro S recebe o valor dessa variável. O parâmetro T recebe o valor dessa variável.
Então, na função main, existe a variável simb e a variável tan. Na função println, não existe essas variáveis. Se eu quiser usar aqui, ó, tan e simb, não vai dar certo. Atenção! Essas variáveis, elas não pertencem a essa função. Essas variáveis, elas pertencem à função main. Então, uma coisa é uma coisa. Lembra lá de separar, dividir o problema? Então, aqui é a divisão. Uma coisa é a função main. Outra coisa é a função println. Essas variáveis são da função main. Elas não podem ser acessadas a partir de outras funções. Por isso que eu disse que a única forma dessa função comunicar com essa, mandar uma mensagem, é através de parâmetros. Então, ó, parâmetro S, aqui no caso, parâmetro T, parâmetro S. Ó, a mensagem, eu estou mandando a mensagem, ó. Manda para S o valor que está nessa variável. Manda para T o valor que está nessa variável. Então, é a forma que eu tenho de uma função conversar com outra. Percebem? Vamos lá, executar. Ó. Eu quero o símbolo mais de tamanho 80. Tá aí. Imprimir linha com símbolo mais, tamanho 80. De novo. Eu quero o símbolo, sei lá, G de tamanho 38. Aí, ó. Minha linha feita de Gs. Não tem problema, é um símbolo. Bacana, né? Acompanhando? 3 vezes x? Como é que é, André? Não entendi. Você quer que faça 3 vezes x? Vamos lá. X 3 vezes. Tá aí. Não sei se foi isso que você perguntou. Ah, beleza. Vamos lá então. Alguma dúvida até o momento? Então, ó, a comunicação, já disse, pode ter N parâmetros separados por vírgula. O tipo de cada parâmetro tem que ser especificado, né? Então tá aqui, ó, como eu disse, tá no slide essas informações. A quantidade e a ordem dos parâmetros tem que ser sempre respeitada na hora da sua chamada, também já falei. Se são 3 parâmetros, na hora da chamada tem que ter 3 variáveis ou 3 valores, né? A ordem, se é int, char e float, também eu tenho que respeitar. Int, char e float. Tá? Aqui eu já expliquei a diferença de função e procedimento. Função retorna sempre um resultado, né? Então, ó, olhem só, um exemplo aqui. Uma função de soma. Int A, B, int C. Então, ó, como é que eu faço o retorno do valor? Então, vamos programar aqui, ó. Int soma, uma função bem bestinha, né? Perceba que aqui, ó, ele já mostra pra gente a função, né, que eu programei. Então, ó, int C recebe A mais B. Return C. Então, toda vez que a função acha o return, quer dizer que ela já achou o resultado da função. E se ela achou o resultado da função, não precisa continuar. Toda vez que uma função encontra o return,
a função imediatamente ela é finalizada. Ela volta, ela retorna para quem a chamou. Então aqui, ó, deixa eu mudar aqui tudo, né? Porque mudamos aqui o exemplo. Então, ó, printf o valor numérico de soma de 4 e 6. Qual que é o valor numérico da soma de 4 e 6? Então vai vir para cá, C vai receber, né, A mais B, A está recebendo o valor 4, B está recebendo o valor 6, então 4 mais 6, 10, C recebe 10, retorna C. Então essa função soma, ela vai ser transformada no valor 10, né? Retorna C, ou seja, o resultado dessa função, 10. Nesse caso aqui, né, dessa chamada. Então, olha só, a função, ela retorna um valor inteiro. Se aqui fosse float, não, aqui ele, se aqui fosse, deixa eu ver se ele vai reclamar. Não, ele não reclama não. Mas se eu falei que a função é int, o retorno tem que ser do tipo int, né? Ela não pode ser, por exemplo, um string. Aí, ó. Se eu falei que o retorno da função é int, o retorno da função soma é do tipo int. Eu não posso retornar um string, ele vai reclamar, né? Então tem que retornar um valor ou uma variável do tipo int. Então aqui eu estou retornando uma variável do tipo int. O que vai ser resultado aqui, ó? Imprimiu o valor 10. Beleza? Tranquilo? Tem algumas funções aqui, pessoal, ó. Quem quiser treinar, são exercícios mais simples, tá? Para poder ir treinando essa parte de função. Pessoal, eu vou avançar aqui nessa parte de parâmetros, tá? Para a gente finalizar toda essa parte dessa aula ainda hoje, né? Ainda nessa aula. Olhem só, esse exemplo aqui, ó. Incremento. Não, eu vou chamar diferente. Eu vou chamar de dobro. Função dobro. Recebe um valor A e vai fazer assim, ó. A é multiplicado por 2. Tá. Esse aqui eu quero mostrar, ó. Vou pedir para o usuário um número. Vou pedir para o usuário um número. E vou fazer o seguinte, ó. O dobro de i é... Olha só. O dobro de i é... E vou chamar a função. Beleza? Vamos ver se dá certo aqui. O que é que ele está dando erro? Ah, é porque é procedimento. Tá, então peraí, vamos fazer diferente. Vamos falar assim, ó. O dobro do valor informado é tal. Aí eu vou fazer assim, ó. Dobro de... Então, ó, vamos lá. Voltando. Declarei uma variável i. Pedi para o usuário informar. E chamei a função. Dobro de i. Veio para cá, né?
dobro de i. Então, recebe o valor do parâmetro que eu mandei aqui, né? E A recebe o valor que tem em A vezes 2. Então, o valor que eu mandei para cá vai ser multiplicado por 2. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, tá? Então, é como se fosse o mais igual. Isso aqui também funciona com vezes igual. E aí eu falo, ó, o dobro do valor informado é tal. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Faço o seguinte, ó. 9. Qual que é o dobro de 9? 18. Mas olha o que ele faz. O dobro do valor informado é 9. Ou seja, deu resultado errado. Por que deu errado? Prestem atenção, bastante atenção. É a mesma situação aqui, ó. Vamos ler aqui. Eu tenho a função incremento, que recebe A como parâmetro. E A, eu somo mais 1 ao valor de A. Eu pego A, não interessa o valor que eu mandei aqui, e somo mais 1. Então, olha aqui, ó. No main, eu tenho a variável A, recebe 3, chamo o incremento de A, e aí eu pergunto, o que vai ser impresso aqui na tela? Alguém liga e responde aí. Vai ser impresso 3. 3. Porque vai acontecer o mesmo problema que eu mostrei aqui, né? Então, o que é esse problema? Esse problema é o seguinte, ó. Existem duas formas de passagem de parâmetros. Então, ó. Passagem de parâmetros. Existem duas formas. Por valor e por referência. Isso é um conceito muito importante, galera. Serve aí não só para a nossa disciplina, mas aí para frente, né? Para o curso como um todo. Existem duas formas de se passar parâmetros, que é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui eu estou passando parâmetro, né? Ó, dobro de i. Eu estou mandando esse i como parâmetro para esse cara aqui. Existem a passagem por valor e por referência. Por que está dando errado? Porque eu estou, para essa situação, eu estou fazendo a passagem de forma incorreta. Essa situação aqui, eu estou usando passagem de parâmetro por valor. E dessa forma, para essa situação, o resultado vai dar errado. Para essa situação, obrigatoriamente eu tenho que fazer passagem de parâmetro por referência para funcionar. E aí eu vou explicar a diferença, tá? O slide aqui vai me ajudar, ó. O problema anterior, então, ó, acompanha aqui. Aqui realmente vai imprimir 3. A recebe 3, incrementa A, só que o A ele não vai imprimir 4 aqui, como esperado. Ele vai imprimir 3. Por quê? Porque esse problema se deve porque eu estou fazendo a passagem de parâmetros por valor. O que é isso? Ó, vamos olhar a ilustração aqui que vocês vão entender. Aqui eu tenho a função main. Aqui eu tenho a função incremento. Vocês têm que ter sempre em mente que funções elas são independentes. Como eu já disse antes, a gente divide o problema em problemas menores. A gente separa. Então, isso aqui é um problema de incremento. Isso aqui é o meu programa main. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui, na função main, olhem só. Na função main, eu tenho a variável que eu chamei de A. É esse cara aqui. Na função incremento, eu tenho um parâmetro que, coincidentemente, eu chamei de A. A gente já viu que não precisa ter o mesmo nome. Tá? Aqui é A, aqui poderia ser B, C, D, qualquer coisa.
mas coincidentemente eu chamei o parâmetro de A. Então, ó, esse A daqui é diferente desse A daqui. O que significa passagem de parâmetro por valor? Passagem de parâmetro por valor significa o seguinte, ó. Esse A aqui vai receber uma cópia do valor que foi dado como parâmetro. Por isso que chama passagem de parâmetro por valor. Eu faço uma cópia do valor. Então, copiei o valor que foi dado como parâmetro para cá. Quando eu faço aqui, ó, quando eu faço aqui A recebe A mais 1, quem que eu estou mudando o valor? Eu estou mudando o valor do parâmetro A. Eu estou mudando o valor desse cara aqui. Esse aqui continua com o valor intacto. Continua com o valor inalterado. Então, na hora em que eu imprimo aqui, ó, eu estou imprimindo o valor dessa variável A e não do parâmetro A. Entendem a diferença? Vamos voltar aqui para o código meu. Opa! Eu tenho a variável i, li o valor de i. Aí eu falei assim, ó, chama a função dobro e passo o valor de i como parâmetro. Parâmetro por valor. Tá? O que está acontecendo? A está recebendo o valor de i. Uma cópia do valor de i. Quando eu chamo aqui, ó, esse parâmetro A está recebendo uma cópia do valor de i, porque a passagem de parâmetro, nesse caso, está sendo feito por valor. A recebe o que tem A vezes 2. Beleza. Se o i valia 8, agora aqui o A vale 16. Se o i valia 30, o A agora vale 60. Mas esse i aqui, ele nunca vai mudar o seu valor original. Esse i aqui continua valendo 8, ou continua valendo 30, ou continua valendo o valor que o usuário informou. Ele nunca vai ter seu valor alterado por outra função. Olha o conceito. Quando eu passo uma variável por parâmetro de valor, essa variável nunca vai ter o seu valor alterado nas funções que eu passei ela como parâmetro. É como se ela tivesse protegida contra edição. É como eu falo assim, ó, dobro de i. Essa variável i, nesse formato de passagem de parâmetro, essa variável i, ela está protegida contra alterações de valor fora da função main, certo? Isso, em algumas situações, é bom. Eu preciso disso. Eu preciso que o valor de i não seja alterado. Isso é uma coisa boa em algumas situações. Em outras situações, isso não é bom. Vamos supor, esse caso aqui, ó, esse problema aqui está gerando um resultado errado. Tá gerando, eu quero o dobro de 30. O dobro de 30 não é 30. Então, ó, tá gerando resultado errado. Então, existem situações em que a passagem de parâmetro por valor, ela vai estar certa. Existem situações em que ela vai estar errada. Existem situações em passagem de parâmetro por referência, vai estar certo. Existem situações em que eu mandar por referência, vai estar errado. Então é por isso que é importante a gente entender o conceito por trás dessas duas formas de passagem de parâmetro. Beleza?
Como que a gente faz passagem de parâmetro por referência? Que é a outra forma. Então, olha só, vamos corrigir o nosso problema. Aqui. Outra forma de passagem de parâmetros é usando referência, passagem por referência. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, ó. Nessa forma, o que eu passo para a função não é uma cópia do valor, mas sim uma referência da própria variável que existe na função que eu estou chamando. É como se eu mandasse uma referência, um endereço. E aí vem a nossa primeira utilização de ponteiros, tá? Então, a gente já vai aprender agora o que é ponteiro de memória. O que é ponteiro de memória? Porque é o ponteiro de memória que é a referência, né, quando a gente faz a passagem de parâmetro por referência. É o endereço de memória, né? Endereço de memória a gente chama de ponteiro. Ponteiro da variável. Ponteiro da variável é o endereço físico da memória onde a variável está alocada. Então, ó, olha a ilustração. Olha a ilustração, ó. Mudei a ilustração. Percebam. Na função main, eu tenho a variável a. Percebe? Na função main, eu tenho a variável a. Na função incremento, eu tenho o parâmetro p. Mas olha só a diferença. O que o parâmetro p recebe não é o valor de a. Ele não recebe o valor de a. O que o parâmetro p recebe, galera, é o endereço de memória dessa variável aqui. Entendem? O que P recebe não é o valor 3. O que P recebe aqui é a referência de onde está a variável original. Por isso que a gente chama passagem de parâmetro por referência. Ó, eu estou dando a referência para essa função de onde que está a variável. Consequentemente, de onde está o valor, né? Se eu mando para ela o ponteiro, essa função aqui agora, ela consegue acessar o valor da variável. Coisa que antes eu já tinha mostrado, ela não conseguia, né? É como se fosse o seguinte, ó. Nessa passagem de parâmetro, eu não dou permissão para essa função acessar esse parâmetro. Porque aí eu mando só uma cópia do valor. Toma aí, ó, toma uma cópia do valor, você trabalha com essa cópia. O meu espaço de memória fica protegido. Essa é a passagem de parâmetro por valor. Na passagem de parâmetro por referência, eu mudo. A função main, ela dá permissão para que a função incremento vai lá e leia e até altere o valor da variável que pertence a main. Então, P recebe o endereço de A. Se P recebe o endereço de A, essa função incremento, ela consegue ir lá nesse endereço de memória e mudar o valor. Então, ó, quando eu incremento o valor aqui, aí o que acontece? Eu estou mudando o valor original. Então, aí, de fato, o incremento está ocorrendo. Vamos aqui, ó, vamos para o meu código que vocês vão entender. Ó, int i variável. Leio o valor do usuário. Certo? O usuário vai informar um valor aqui. Aí eu falo assim, ó, dobro de i. Só que eu quero, nessa situação, eu quero que essa função modifique o valor de i. Eu quero dar essa permissão para essa função modificar o valor de i. Se eu quero dar essa permissão
para essa função modificar o valor de i, eu tenho que fazer obrigatoriamente passagem de parâmetro por referência. Ou seja, eu tenho que mandar para a função o endereço de onde está a memória, o endereço de memória de onde está o valor de i. Porque eu quero dar permissão para essa função vir aqui nesse espaço de memória e mudar o valor. Então, eu mando o endereço de onde está essa variável. Como que eu pego o endereço de i? A gente já aprendeu, ó, i comercial. Só fazer um parênteses aqui agora. Por isso, galera, que todo scanf, eu preciso mandar um... Lembra que eu falei que uma hora eu ia explicar? Por isso que todo scanf, eu preciso colocar o e comercial. Porque eu quero dar permissão para o scanf vir nesse espaço de memória e preencher. Se eu faço isso aqui, ó, alguém responde para mim, isso é passagem de parâmetro de que forma? Por valor ou por referência? Aqui, esse scanf, dessa forma, é por valor ou por referência que eu estou passando? Por valor. Se eu passo passagem de parâmetro por valor, eu não dou a permissão da função mudar, alterar o valor original que está aqui. O valor original que está aqui é lixo. O valor original que está aqui é lixo. Então, se eu faço o scanf dessa forma, o scanf não vai funcionar. Porque eu preciso que o scanf venha nesse espaço de memória e mude o valor lá, que está lá, né? Para poder fazer a leitura. Então, pessoal, por isso que sempre tem o e-comercial. Porque eu faço passagem de parâmetro por referência. Eu quero dar permissão para o scanf vir aqui em i e mudar o valor original que está lá. Então está aí explicado porque sempre o e-comercial. Ah, mas string não tem. Tá, eu vou explicar. Espera quando chegar mais à frente eu vou explicar por que quando é string não precisa de e-comercial, tá? Mas por enquanto tá aí, parcialmente explicado. Vamos voltar aqui para o nosso problema, ó. Dobro, manda o endereço de i. Então, ó, vamos vir aqui. Dobro, essa função, o que ela está esperando? Ela está esperando um endereço de memória. E aí vem mais um conceito importante que vocês têm que aprender. Endereço de memória é a mesma coisa de ponteiro, certo? Endereço de memória é a mesma coisa de ponteiro. Para simplificar, a gente sempre vai falar agora ponteiro, tá? Ponteiro é um endereço de memória, beleza? Ponteiro é endereço de memória. E ponteiro é diferente de variável. Uma coisa é ponteiro. Outra coisa é variável. Memorizem, coloquem na cabeça de vocês. Ponteiro é ponteiro, variável é variável. Ok? O que eu estou mandando aqui? Vamos lá. O que eu estou mandando para a função aqui, ó? O que eu estou mandando para a função dobro? Não é uma variável. Eu estou mandando um ponteiro, um endereço de memória. Está aqui, ó, endereço de i, certo? Então, o que tem que estar aqui no meu parâmetro não é variável. Isso aqui, ó, isso aqui é variável. Eu preciso mandar um ponteiro. Como é que eu diferencio variável do tipo ponteiro? Isso aqui é variável, isso aqui é ponteiro. Isso aqui é variável, isso aqui é ponteiro. Beleza? Isso aqui é variável, valor, passagem de parâmetro por valor.
Isso aqui é passagem de parâmetro por referência. Ou eu posso usar dessa forma, ou eu posso usar dessa forma. Tá? O asterisco, tanto faz. Ou desse lado, ou desse lado. Passagem de parâmetro por referência. Tá aí. É dessa forma. Passagem de parâmetro por valor. Tá aí. É dessa forma. Então, é essa a diferença. Passagem de parâmetro por referência. Eu preciso de um ponteiro e na hora de mandar, eu mando o endereço de memória. Então, ó. O valor que A está apontando, porque A é ponteiro. A é ponteiro, certo? Então, ó, A é ponteiro. O valor que A está apontando, não interessa. Qual que é o valor que A está apontando? É igual aqui, ó. Vamos prestar atenção no slide. P. Eu vou até mudar aqui para vocês entenderem. Ó. Eu vou chamar o ponteiro de P, para ficar igual no slide. P, se eu chamar simplesmente de P, P é ponteiro. P é o endereço de memória. Se eu colocar isso aqui, ó, asterisco P, é o seguinte. O que P está apontando? Igual aqui, ó. O que P está apontando nessa imagem aqui? O que P está apontando? Está apontando esse cara aqui. Então, o que P está apontando vai ser multiplicado por 2. Corrigir meu problema. 30, 60. Beleza? O que P está apontando? Nesse caso aqui, o que P está apontando? P está apontando para I. Por que P está apontando para I? Ó? Por que P está apontando para I? Porque é o seguinte, ó. Olha o parâmetro que eu mandei para P. O que eu mandei para P? O endereço de I. Se eu mandei para P o endereço de I, logo o que P está apontando é I. Se I vale 30, o que P está apontando vale 30. Então, o que P está apontando é multiplicado por 2. A minha variável I vai para 60. Então, na hora que eu mandar imprimir I, o valor de I, já vai estar 60. Percebam, essa função, olha só, galera, essa função alterou o valor de uma variável que está fora da função. Essa função alterou o valor de uma variável que está fora dela, que está fora da função. Então, essa a ideia da passagem de parâmetro por referência. Beleza? É um pouquinho confuso no começo, mas é assim mesmo. Vamos lá, ó. Eu vou dar um outro exemplo aqui, só para vocês entenderem melhor essa questão de ponteiros, tá? Ó, não vou nem usar função. Eu vou usar só a questão de ponteiro. Ó. Imagine que eu tenho a variável A. A variável A recebe 10. Imagina agora que eu tenho um ponteiro. Ponteiro B. Variável é diferente de ponteiro. Eu escrevi lá em cima, memorizem. Variável é uma coisa, ponteiro é outra coisa. Isso aqui é variável, isso aqui é ponteiro. Variável, galera, variável recebe valor. Ponteiro recebe endereço de memória. Então eu não posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Ponteiro recebe endereço de memória. Ponteiro não recebe valor. O que recebe valor é variável. Tem que ter esse conceito sólido na cabeça de vocês.
Beleza? Variável recebe valor. Valor. Ponteiro não recebe valor. Ponteiro recebe endereço de memória. Então eu vou fazer o seguinte, ó. B vai receber o endereço de A. B não é ponteiro? B, então, vai receber o endereço de A. Isso aqui está errado. Isso aqui está certo. Beleza? O B, ele não pode receber A, porque A é valor. E ponteiro não recebe valor. Mas isso aqui está certo. B é ponteiro. B está recebendo endereço de A. Beleza, está correto. Aí, ó, só para vocês terem ideia. Printf. O endereço de A é... Eu vou imprimir aqui o endereço de memória. Eu consigo imprimir o endereço de memória. E o seu valor é... tal. Ó. O endereço de A é... Qual que é o endereço de A? Eu copiei aqui para B. Certo? Qual que é o valor de A? Tá aí. Ele vai dar um warning aqui, mas não tem problema não. Olha só. A minha variável A está dentro desse endereço de memória. Está em hexadecimal aqui, tá? E qual que é o valor que está em A? O valor que está em A é 10. Eu posso fazer isso aqui, inclusive, ó. Olha só. Vou imprimir a mesma coisa, só que de formas diferentes. O endereço de A é endereço de A. Né? Se eu quero o endereço de uma variável, basta colocar esse símbolo antes. Aí eu tenho o endereço de onde está a variável. E qual que é o valor de A? O valor de A é o que B está apontando. O que B está apontando. É diferente, ó. B, se eu colocar apenas B, é o endereço de memória. Se eu colocar asterisco B, eu estou dizendo assim, ó, o que B está apontando. O que B está apontando? Ó? B está apontando para o endereço de A. Então, o que B está apontando? Está apontando para o valor de A. Está apontando para 10. Então, ó, vai imprimir vocês vão ver que vai imprimir a mesma coisa, só que de formas usando fontes diferentes. Olha só que legal. O endereço de A é tal, o valor 10. Dessa forma. Eu imprimi a mesma coisa, só que passando de outra forma, com outra linguagem, né? Só que está certo. Ambas estão certas. O endereço de A é, ó, recupera o endereço de A, e o valor de A é o que B está apontando. Por que o endereço de A é o que B está apontando? Porque o ponteiro B, aqui antes, recebeu o endereço de A. Alguma dúvida? Negão. Eu falei. Uma hora piora. Assistem de novo esse trecho. Assistam de novo, tá? É muito importante, não só para a minha disciplina, galera. É importante porque isso aqui, ó, como eu disse, é a base teórica de programação orientada a objetos. Vocês vão ter uma facilidade muito maior de compreender programação orientada a objetos se vocês tiverem esses conceitos mais sólidos na cabeça de vocês, tá? Uma coisa é variável, outra coisa é ponteiro. Variável recebe valor, ponteiro recebe endereço de memória. Como que eu recupero o endereço de memória de uma variável? Eu coloco esse símbolo antes do nome da variável. Aí eu recupero,
né? Eu conheço o endereço de onde está aquela variável. Como que eu imprimo o valor com base em um ponteiro? Eu quero imprimir o valor com base em um ponteiro. Aqui, ó, o que aquele ponteiro está apontando. O que B está apontando. Então é só colocar o asterisco antes. Aqui eu vou imprimir o endereço de memória. Aqui eu vou imprimir o valor que está naquele endereço de memória. É diferente. Aqui eu vou imprimir o endereço de memória. Igual está aqui em cima, ó. Igual está aqui em cima, ó. Eu estou imprimindo o endereço de memória. Dessa forma, asterisco B, eu estou imprimindo o valor que está naquele endereço de memória. Então, é só fazer esse mantra que vocês vão entender. Aqui eu estou imprimindo o endereço de memória. Aqui eu estou imprimindo o valor que está lá naquele endereço de memória. Beleza? Galera, é o seguinte, eu não vou conseguir finalizar essa aula hoje. Vocês viram aqui, ó, chegou na metade do slide. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar essa aula amanhã de forma assíncrona e vou jogar no YouTube, beleza? Eu vou terminar essa aula amanhã de forma assíncrona e assim que eu postar no YouTube, ela vai estar disponível lá para vocês continuarem assistindo. Eu peço que vocês estudem o que eu falei até aqui agora, tá? Essa parte realmente ela é um pouquinho mais complexa, mas a hora que vocês pegarem é assim, mamão com açúcar. Beleza? Eu vou continuando, né, a comunicação com vocês lá no nosso grupo. Amanhã, assim que eu finalizar, eu posto para vocês a continuação dessa aula e também o desafio da semana. Show de bola? Tranquilo? Então valeu. Parte 1 encerrada, amanhã a parte 2. Falou, galera. Até mais. Forte abraço, ótima semana para todos.